Esta conferência será gravada agora. Legal, pessoal. Então, como comentado, o objetivo da nossa conversa hoje é falarmos sobre o Moderniza Report, né, que é uma ferramenta que permite criar relatórios aí customizados e que podem atender aí a desejos de clientes, né? Então, eles são específicos para clientes. Então, eu posso criar ah, relatórios que vão ser exibidos especificamente para aquele cliente. Ele tem inclusive um banco de dados, né? Então, isso pode resolver muito problema aí na caso de vocês precisarem ter relatórios específicos para alguns clientes. Ele tem algumas coisas que é importante observar, né? Tem alguns conhecimentos que é necessário ter, como, por exemplo, conhecimento de SQL, algumas coisas do gênero, Já mas a morreu. nossa equipe de suporte aí, ela está sempre disponível para ajudar nesse sentido. Então, a gente tem bastante conhecimento. Então, sempre que precisar ajudar a desenvolver esses relatórios, a gente ajuda aí a fazer. Uma coisa muito importante de comentar é que, como esses relatórios são externos, né, ou seja, cada revenda pode gerar o seu, com os seus scripts, assim por diante, nós não prestamos suporte em relação à consistência de dados desses relatórios. Então, os relatórios, se vai bater o valor, se não vai, esse tipo de coisa, é mais responsabilidade da revenda. Obviamente que a gente ajuda, né, a, a encontrar o problema, mas nesse caso, como são relatórios específicos, é com o parceiro. Certo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui a gente está vendo já a cara inicial do Moderniza Report, né? Como é que eu abro ele? Primeira coisa importante é dentro da pasta do sistema, então que fica lá na instalação, na pasta C, Loja Mix, que é a pasta principal, né? Chama Loja Mix. Existe uma outra pasta chamada Reportec. Deixa eu até mostrar aqui. Ó. É esta aqui. Então, ao executar aqui, a gente consegue abrir, né? Esse executável, a gente abre o aplicativo Reportec, que é esse, ele vai ter um usuário e uma senha, tá? Então, ao entrar, é possível acessar essa tela. Então, nessa primeira tela, nós temos as opções principais. Né? A primeira delas é a opção servidor, ou seja, eu posso conectar esse Reportec aqui em vários bancos de dados diferentes, e depois lá no meu administrativo eu consigo também mostrar, né, escolher o servidor que eu vou estar usando para exibir os relatórios. Então, ele pode conectar em fontes de dados diferentes. Né? Então, aqui no meu exemplo, eu estou conectando num banco X aqui, né, que tenha numa instância que eu tenho no meu servidor e assim por diante. Né? Aqui eu tenho, estou editando a conexão aqui, né? Então eu tenho todos os dados de conexão com o banco, né? O banco no qual esses relatórios vão conectar. E como eu falei, eu posso ter vários servidores e depois lá no meu relatório eu dizer em qual servidor que ele vai conectar. Então, em grandes linhas, eu posso ter vários bancos diferentes aqui, criar relatórios que vão estar em todos esses bancos ou só em alguns, certo? Eu vi que o Natan acabou de chegar. Natan, eu vou seguir aqui só na apresentação da parte geral, depois na montagem de relatórios eu passo para ti, certo? Então, vamos lá. Então, temos os servidores, temos aqui os usuários que eu posso acessar o sistema. Né? Então, eles basicamente são os mesmos lá do administrativo, tá? E os relatórios que a gente vai criar por aqui, eles têm uma permissão de acesso especial ao administrativo, tá? Depois a gente vai mostrar lá também. E a gente pode acrescentar por aqui também. Então, não é lá no menu permissão de acesso do, do perfil, mas diretamente para o usuário. Então, cada usuário eu vou adicionar ou remover esses relatórios, porque eles são dinâmicos, né? Eu posso ter um ou outro, né? Então, eles são dessa forma para os usuários. Tem a parte de alteração de senha, bem simples, né? Temos a parte de parâmetros, que é só uma configuração de integração. Isso aqui vocês nem precisam saber, tá? É só uma curiosidade. Tem uma parte de estilos. Isso aqui também a gente não vai passar muito. Aí, estilos é mais a cor e de exibição e coisa e tal, mas aí depende muito do estilo da
do tipo de saída que eu vou ter, né? Porque nós temos tipo de saída HTML e TXT, né? Então isso aqui é só para tipo de saída HTML. Temos os grupos de relatórios. Os grupos são os que aparecem no menu. Então, se eu estou lá no menu, por exemplo, vou no menu relatórios, ele vai criando esses grupos, né? Conforme eu vou colocando o mouse, então eu posso alocar os relatórios dentro dos grupos ou subgrupos, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 4 grupos criados, né? E dentro do menu grupo logística, eu posso ter um outro subgrupo geral, ou poderia ter um subgrupo produtos, e botar só os relatórios do grupo produtos ali dentro. Isso aparece assim no sistema, na verdade, né? Espera aí que eu fechei o meu aqui. Esses grupos e subgrupos são dinâmicos e vocês podem criar de acordo com a necessidade que quiserem. A gente sugere, né, não botar muito nível, senão ficar, né? Até os relatórios que já vêm de padrão, eles têm bastante nível, né? Mas os que vocês forem criar, a gente sugere até deixar em menos níveis, né? Aqui eu já estou mostrando na interface nova, tá? Eles aparecem aqui na parte de relatórios, né? Moderniza Report. Então eles aparecem assim, né? Então esses aqui são os níveis, né? Logística geral e aqui dentro estão os relatórios. Então isso aqui são os grupos e subgrupos. Legal? Vamos lá. E por fim, nós temos a parte dos relatórios. Então, aqui nos relatórios tem todos os relatórios que já existem, né? A gente manda o sistema com vários, mas é por aqui que vocês podem alterar um relatório, editar, criar um novo, testar, exportar para depois importar lá no sistema, e assim por diante. Certo? Ah, é nessa parte que o Natan assume. Então, Natan, eu vou passar os controles para ti do avião, aí tu pilota agora. Beleza. Bom dia, pessoal. Então, agora vou mostrar a parte ali de montagem de relatório ali, uma parte mais técnica ali do SQL, como exibir no sistema, como é que funciona para montar o relatório. Eu vou compartilhar a tela aqui. Alô? Oi, estamos ouvindo. Tá, E vendo beleza. também. Tá certo, então. Daí eu vou compartilhar a tela aqui. Então, a gente vai começar aqui no menu relatórios, né? Quando a gente monta um relatório pelo Reportec aqui, a gente tem que vir no botão incluir. Aqui a gente vai colocar o título para o nosso relatório, né? Então eu vou fazer um relatório aqui de listagem de produtos. Então vamos colocar aqui, listagem de produtos. Uma descrição aqui que é opcional, né? Pode ser, aqui tu informa qual que é a função do relatório para se identificar e conseguir se achar mais fáceis. Então a gente coloca aqui uma descriçãozinha e aqui tem o tipo. Em tipo, a gente tem dois tipos, o HTML e o arquivo de texto. Esse HTML aqui, ele vai exibir no navegador e o arquivo de texto aqui, como já diz o nome, ele vai abrir num bloco de notas, num arquivo de texto aí. Eu vou colocar como HTML, então, né? A parte de servidor aqui é como o Felipe explicou anteriormente, é a conexão com o teu banco onde estão em dados. Então eu tenho meu servidor aqui Moderniza, né? Eu vou deixar ele selecionado aqui e eu tenho esses grupos aqui. Eu vou deixar ele no grupo logística e no subgrupo geral. Então eu confirmo aqui, ele vai cadastrar aqui. Aqui ele aparece dois porque eu já tinha cadastrado um com o mesmo nome ali. Agora a gente vai para a parte ali de montagem de relatório, dos parâmetros, das colunas, da sintaxe do SQL com o banco de dados. O que a gente tem que prestar bem atenção aqui nas colunas, eu vou ver aqui para vocês, aqui é a ordem dos dados que vocês querem que apareça no relatório. Por exemplo, eu vim em colunas, vou incluir uma nova coluna. Eu vou fazer um relatório de listagem de produtos, então
o que eu acho que é importante no meu relatório é, por exemplo, ter o produto. Então, eu vou colocar aqui. Aqui a gente seleciona o tipo de dado, se é um texto, se é um número, se é uma data e hora. Eu vou deixar ele como um número, porque aqui nessa minha coluna produto eu vou exibir o ID do produto. O comprimento é o tamanho dele da coluna no relatório. Eu vou deixar ele com um comprimento 10. A sequência é a ordem de aparição no relatório. Por exemplo, se vai ser a primeira coluna, a segunda, a terceira e assim por diante. Como eu não tenho nenhuma coluna ainda, vai ser a sequência 1. Aqui a gente tem a opção de totalizar. Isso dá para usar tipo, em relatórios onde tu quer totalizar quantidade, quer totalizar valor, e a opção de agrupar também. Aqui tem algumas especificações de formatação de fonte, de alinhamento, enfim. A gente pode estar selecionando como é que a gente quer. Eu vou deixar ele padrão, assim, só vou confirmar. Cadastrei a minha coluna. Beleza. Assim eu vou fazendo para todas as colunas que eu quero ter no relatório. Agora eu vou fazer uma coluna que vai conter a descrição do produto. Então eu venho aqui, descrição. O tipo de dados vai ser um texto. Comprimento, essa coluna é a descrição, então ela tem produto que tem nome maior, nome menor, aqui eu vou deixar como 30. A sequência 2, que é a segunda coluna, e vou fazendo aqui, né? E assim por diante a gente vai fazendo para todas as nossas colunas do relatório. Então aqui, se eu quero mostrar a referência, vou colocar aqui comprimento 10 também, vou criando as colunas. Colocar também aqui a marca do produto, que eu acho interessante aparecer. E a gente vai colocando aqui conforme a gente se identificar, né? E o nosso relatório que a gente queira que apareça no relatório. Beleza. Fiz as colunas aqui. Agora eu tenho que montar o script do SQL para trazer os dados para essas colunas aqui. A gente tem que prestar atenção aqui nessa parte que a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento do SQL e também da estrutura do banco de dados do sistema. Para montar o script, a gente só seleciona o relatório aqui e vem SQL. Ele vai vir em branco aqui, né? Então, a partir daqui, a gente vai montar o nosso script para trazer esses dados. Para a gente conhecer o banco de dados, o pessoal que não conhece, enfim, aqui, a gente acessa ele com o SQL Studio. Então, aqui eu já deixei o meu banco aberto aqui, né? Conectei nele. A gente pode vindo aqui, ó, clicar no maisinho aqui, vir em tabelas, e aqui a gente tem acesso a todas as tabelas do sistema. Como o meu relatório de produtos, eu vou procurar direto na tabela produto aqui, ó. Então, elas estão aqui, ó, produto. Eu dou um maisinho aqui também, ele vai me aparecer todas as colunas, ó. Daí aqui eu vou saber qual que é o valor que eu tenho que colocar no meu script do SQL para exibir no relatório. Então já é mais sintaxe de SQL, né? Então no caso aqui a gente vai usar, por exemplo, select, que é para selecionar, né? Daí aqui eu quero selecionar só o nome do produto. Executando esse script, ele vai me trazer só o ID. Agora eu quero colocar o ID e o nome. Daí eu vou colocando aqui as colunas que eu quero consultar no SQL. É interessante a gente montar o script na ordem que a gente colocou aqui no relatório, ó, na ordem dessas colunas aqui, para aparecer bem certinho a ordem da sequência. Por exemplo, aqui no meu caso, se eu inverter a ordem de seleção lá, as colunas já vão ficar erradas. Onde é que era para sair o ID, vai sair o outro dado que eu colocar, né? Então a gente vem aqui no SQL, né? Podemos até copiar esse dado aqui para vocês verem, ó. Coloca aqui. Aqui a gente tem a opção de validar a consulta, né? Para ver se tem algum erro ou não. E aqui a gente tem a opção de executar para ver os dados que ele traz.
Então, eu executei aqui, ele trouxe todos esses dados aqui. Dando aqui, eu clico em confirmar, ele vai me salvar a consulta do meu SQL. Eu só vou terminar de fazer aqui as outras colunas ali, então, né? Eu coloquei a referência, né? Então, é p.referência interna produto. Para ele me trazer a referência, ó, daí ele já vai me trazer a referência dos meus produtos. E a outra coluna que eu coloquei também foi a marca. A marca aqui no sistema, se a gente vir aqui, ó, na tabela produto, a gente percebe que onde é que tem a marca do produto aqui, ó, ele traz um número. Então, isso significa que esse número aqui é de outra tabela, é uma chave referenciada no banco de dados, né? Então, ID marca produto. Como com o conhecimento aqui que a gente já tem, que já vive, a gente sabe que é da tabela marca produto. Então, se a gente executar aqui, só aqui que faltou a gente vai ver todas as nossas marcas dos nossos produtos aqui. Então, aqui, ó, esse ID marca aqui, esse D da marca aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ID marca. Esse ID aqui, ele é correspondente a esse dado aqui. Então, onde é que for 3 lá, vai ser essa marca aqui, Triluna aqui. Onde é que for 16, essa outra marca, e assim por diante. Então, no SQL, a gente tem que fazer uma relação entre essas tabelas aqui. Isso daqui se obtém através do inner join, tá? Isso daqui é mais sintaxe do SQL, então é um pouco técnico. Então, aqui a gente vai colocar inner join, que quer dizer que eu estou entrando na tabela marca produto, MP, né? Daí aqui eu vou colocar qual a condição para mim achar os registros. Daí eu vou colocar aqui on mp.id marca produto é igual a p.id marca produto. Isso significa que na tabela marca produto, que é esse MP aqui, né? Eu vou pegar todas as marcas onde é que o ID nessa tabela for igual ao ID na tabela produto. Então aqui eu já posso executar, validar aqui primeiro e executar para ele trazer os dados. Só que aqui, como eu não estou selecionando nenhum desses dados aqui, ele ainda não vai exibir para mim. Então aqui eu vou pedir para ele me mostrar a marca produto ponto nome. Ele vai me trazer os dados aqui, ó. Ele vai me trazer o ID do produto, o nome, a referência interna e a marca a qual ele pertence. Feito isso, se eu já quiser ver uma pré-visualização do meu relatório aqui em executar, clicar aqui em executar, confirmar, ele já vai me abrir aqui um relatório em HTML, que como foi a gente selecionou, né? Com o ID do produto, com a descrição, com a referência, com a marca e assim por diante. Então, é uma listagem geral, né, dos produtos que eu tenho cadastrado aqui. A gente também tem os parâmetros. Os parâmetros aqui de consulta servem para a gente achar determinado registro. Para a gente trabalhar com parâmetros, a gente tem que incluir eles aqui, né? Então, a gente vem, seleciona o relatório, vem incluir novamente. O rótulo significa qual que é o nome dentro da minha consulta do SQL. Então, eu vou colocar parâmetro, por exemplo, eu vou fazer um parâmetro para me filtrar os produtos por marca. Parâmetro.id marca produto. E o título aqui é a marca do produto. A gente também tem a ordem de exibição desse parâmetro, se a gente quer que ele seja o primeiro, o segundo. O tipo de dados, como a gente viu aqui,
a gente sabe que o ID da marca é um numérico, é o número 1 aqui, ó, esse ID aqui, ó, o número 3, número 4, segue essa sequência. Então, a gente deixa ele como numérico. Aqui em controle é o tipo de entrada de dados que a gente quer. Por exemplo, se a gente quer que ele digite o texto, digite, seja um combo box ou uma opção uma caixinha de selecionar igual essa daqui, e tem o combo box dinâmico também. Eu vou deixar ele como combo box dinâmico, que significa que eu quero trazer dados dinâmicos para ele. Então, eu vou trazer dados do meu banco de dados para exibir aqui dentro. Os dados que eu vou trazer vão ser as marcas que eu já tenho cadastrado no meu sistema. Então, aqui eu venho em definir, né? Aqui é a mesma coisa, é uma consulta do SQL para mim trazer as marcas já no meu sistema. Então, eu venho aqui, eu quero trazer a marca, o ID da marca e o nome. Então, eu vou fazer a minha consulta aqui. O nome da tabela da marca do produto, né? Pronto. Se eu executar aqui agora, ele vai trazer todas as marcas e o nome. Porém, eu tenho que também ter a opção para mim filtrar por todas as marcas, né? Então, eu vou colocar mais uma consulta SQL aqui, né? Para ele me trazer todas as marcas. Beleza. Agora, quando eu executar aqui, o primeiro registro que ele vai me trazer vai ser o 0, que vai ser todas as marcas, e as marcas que eu já tenho cadastrado no meu sistema. Dou um confirmar aqui. Agora, quando eu executar esse relatório aqui, ó, ele já vai mudar aqui, ó. Ele vai ter um parâmetro para mim filtrar. Então, eu posso filtrar pela marca que eu quiser aqui, conforme eu defini antes. Só que a gente tem que, primeiro, fazer a condição no SQL para ele filtrar por essa máquina, por essa marca. Então, aqui no meu script, eu vou colocar aqui a condição where, que é a condição que eu vou estruturar para o meu filtro, né? Então, eu vou colocar aqui, abrir o parênteses, eu tenho que filtrar sobre a marca do produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, p.id marca produto é igual. Agora aqui eu tenho que colocar o arroba e aquele nome do meu parâmetro que eu criei recentemente aqui. Então, é id marca produto. Esse parâmetro aqui, ó. p.id marca produto. Vamos colocar aqui. E aqui a gente vai criar uma outra condição também. Então, a gente coloca ou esse parâmetro aqui é igual a 0. Porque como é que vai funcionar desse modo aqui? Se a marca do produto for igual a uma marca que a gente selecionou ali, ele vai trazer só os produtos da marca que a gente selecionou. Agora, se for 0, ou seja, a opção todas marcas, ele vai trazer todas as listagens de produtos. Então, a gente confirma aqui. Se a gente executar aqui, quando a gente seleciona um produto aqui, uma marca, ele traz só dessas marcas aqui desejada. Agora, se eu executar de novo e colocar todas as marcas, ele vai gerar o relatório de todos os produtos que eu tenho no sistema. Ó. Isso daqui de parâmetros, ele serve para data, enfim, é o filtro do relatório que tu está colocando para ele exibir, né? Então a gente pode criar pelo ID do produto. A gente tem um relatório aqui de listagem de produtos também aqui, ó, que a gente tem parâmetros pelo ID, pela marca, pela situação. E se a gente for analisar aqui, é toda a mesma sintaxe. A gente faz a condição aqui,
onde é que se o ID do produto é igual. Daí, como aqui eu estou comparando já, é uma entrada de texto, aqui, ó. Daí eu tenho que comparar o código, o nome, a referência. Daí eu tenho que adequar o meu SQL, a minha consulta aqui, para ele fazer conforme eu quero filtrar, né? Então a gente tem que ter um conhecimentozinho ali do SQL, e um pouco de conhecimento da estrutura do banco de dados do sistema para estar fazendo esses relatórios aqui, ó. Por exemplo, eu vou executar esse relatório aqui para vocês, ó. Ele é bem parecido, ó, só que daí ele traz o preço de custo, enfim, preço de aquisição e o preço de venda. A sintaxe do relatório e como montar isso, a gente tem que prestar bastante atenção aqui nas colunas, né, que é a ordem que vai aparecer os nossos dados. Ela tem que estar bem de acordo conforme a ordem que a gente está selecionando aqui. Por exemplo, se eu quero que a primeira coluna seja o ID do produto, aqui eu tenho que selecionar o ID do produto por primeiro, depois o nome. Cada separação por vírgula aqui é uma seleção de coluna do banco de dados. Beleza. Então, aqui a parte de criação do relatório é essa. Uma dica que eu dou para vocês quando vocês se vocês fizerem algum relatório, alguma coisa assim, é vocês abrir esses relatórios que estão feitos aqui já e dar uma olhadinha no SQL para ver de exemplo, ver se daí às vezes copia e altera conforme tu precisa ali nos parâmetros, por exemplo, aqui ó, a gente tem parâmetro de data, por exemplo, a gente pode dar uma olhada aqui e quando for montar o relatório, copiar igual para ele já funcionar daí, tá? Aqui a gente tem bastante relatórios, tem bastante diversidade de consulta do SQL aqui, das mais simples até as mais complicadas aqui. A gente consegue tudo vir aqui no relatório e clicando em SQL. Depois que a gente fez o relatório, a gente tem a opção de exportar ele, que é quando a gente vai exportar esse relatório para abrir no sistema ele. Então, eu clico aqui em exportar, posso colocar um nome aqui. Exportei o arquivo. E a gente também tem a opção de importar. A opção de importar, por exemplo, se a gente tem um relatório novo que a gente criou em uma outra máquina, em alguma outra coisa, e quer salvar aqui nesse Reportec, a gente exporta lá, daí clica aqui em importar, vem novo relatório, se for um novo relatório, ou atualiza o relatório existente. Daí aqui é só tu clicar aqui e selecionar o arquivo que ele já vai carregar ele aqui. Para fazer o relatório aparecer lá no sistema, então a gente pode exportar ele aqui e depois carregar ele lá no sistema que eu vou mostrar para vocês. Mas tem uma maneira ali que eu considero mais fácil também, a gente vindo aqui ó, em usuários, vindo em relatórios, aqui a gente vai selecionar o relatório que a gente criou, né? Então eu estou selecionando do grupo logística sobre o grupo geral, esse relatório aqui, ó. E a gente pode clicar em incluir nele. Eu só vou tirar esse daqui que é igual aqui. Eu vou incluir ele. Incluir ele, agora lá no sistema eu vou ter permissão para estar abrindo o relatório. Então eu vou abrir o sistema aqui. Só uma observação enquanto o Natan abre o sistema. Na verdade, esses relatórios, quando tu exporta ele gera um arquivo XML, né? Então, se por exemplo, se o Natan passar esse arquivo dele aí para mim agora e eu importar aqui no meu sistema, eu vou conseguir abrir o relatório exatamente igual. Então, é dessa forma que funciona. Então, vocês querem passar o relatório para vários clientes, é só importar via esse arquivo XML. Beleza, é isso mesmo. Então aqui no relatórios, ó, a gente vem em relatórios, Reportec. Se a gente vir no menu logística geral aqui, já vai ter o relatório que eu criei lá. Então eu seleciono aqui,
ele vai abrir a tela de parâmetros para mim selecionar, se tiver, né? Dou um confirmar, ele vai gerar o relatório e vai abrir aqui conforme eu criei. Aqui dentro do sistema também, a gente tem a opção de, aqui ó, importar relatório, de importar o relatório por aqui, né? Importando um novo relatório, aquele arquivo XML que a gente exportou antes lá, a gente pode importar aqui pelo sistema, ou também atualizar um relatório já existente. Ou seja, a gente fez uma modificação nele, quer atualizar, seleciona aqui, vai abrir para selecionar o arquivo XML, seleciona ele e atualiza o relatório. Uma outra parte do Reportec também, que aqui em usuários, relatórios, a gente tem acesso àquela mesma tela lá do Reportec. Então, se a gente quiser incluir as permissões, remover relatório, tirar relatório de um usuário, a gente consegue por aqui também. Então, no caso, logística, o relatório que eu criei, né? É esse daqui. Se eu quiser excluir, tirei ele, o usuário não tem mais permissão. Agora, se eu fechar e abrir o sistema de novo ali, não é mais para aparecer aquele relatório ali. E é sempre importante quando a gente criar um relatório novo, alguma coisa assim, cuidar com a permissão ali, porque às vezes a gente cria tudo certinho e não marca para exibir a permissão, e daí a gente não consegue visualizar o relatório. Então agora se eu vim aqui em entidades, logística geral, aquele relatório sumiu lá. Eu acredito que na parte do Reportec seja esse. É mais a estrutura ali do SQL, né? Que a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento ali, mas qualquer coisa, qualquer dúvida referente à estrutura do banco de dados ali, a gente sempre está à disposição para ajudar. E tem que ter um pouquinho do conhecimento básico do SQL, né? De consultar dados, de sintaxe, de parâmetros ali, para a gente conseguir ter sucesso ali na construção do nosso relatório. Legal, Nathan. Show de bola, cara. Perfeito. E a ideia da gente ter passado isso para vocês é que vocês conheçam. Primeiro, conheçam a ferramenta, quem não conhece, né? Segundo, esse é um pouco mais parecido com treinamento do que uma apresentação. Então, a gente mostrou aí várias formas de como acessar, né? E como fazer um relatório. Algumas dicas importantes o Nathan já passou, né? A primeira delas é como tem que conhecer um pouco do SQL. Então, nós temos vários relatórios aí de exemplo. Então, vocês podem olhar como é que eu faço um filtro por intervalo de data. Tem relatório que tem isso. Então, é só ir lá olhar como é que cria o parâmetro, né? Ou como é que eu pego uma informação que é referente a uma outra tabela, que é isso que o Nathan fez relativa à marca, entendeu? Então, primeira dica é olhar esses exemplos que já existem, né? Tem vários exemplos aí pré-prontos. A segunda é observar bem a parte de parâmetros, né? E que a gente vai querer usar na tela para filtrar, então, e para exibir, então colocar sempre na sequência direitinho. E a principal dica que eu dou, na verdade, é toda essa parte do script, né? Que é possível criar aqui diretamente no editor, a gente sugere sempre usar um gerenciador de banco no nosso. A gente mostrou no exemplo o Microsoft Management Studio, né? SQL Management Studio. Então faz por aí, vai conseguindo executar, ele já vai dando sugestões conforme tu vai digitando, é mais fácil, né? Mas pode usar qualquer outro gerenciador de bancos também. A gente tem um no nosso gerenciador de conteúdo, um bem levezinho, que tem 10 MB, e é só baixar e conectar no banco. É mais fácil fazer por aqui, né? E uma vez que a query esteja correta, a gente só copia daqui e cola lá no Reportec, no editor de queries lá. Certo? E aí, dessa Felipe, forma, dá para fazer de forma mais fácil, mais rápida, sem ter que ficar, né? Porque lá no editor do Reportec é basicamente um texto, né? Tu vai digitando e só vai saber se está certo no final. Então, por aqui é mais fácil. Oi, Giovanni. Felipe, tem bastante revendas novas aqui. Seria legal tu mostrar onde que é o conteúdo da Moderniza que ele teria, por exemplo. Só para dar um exemplo, né? Um tipo de recurso Legal. que teria no nosso conteúdo ali. Natan, eu vou assumir o manche aqui de novo.
Beleza. Aqui o Natan mostrou na interface original, antiga, sei lá como é que eu chamo, mas na interface nova também já tem a opção dos relatórios Reportec, né? Então dá para usar por aqui também. Vamos abrir o conteúdo. O nosso gerenciador de conteúdo fica nesse endereço que eu vou passar aqui no chat para vocês, tá? E ele basicamente é a ferramenta onde tem onde a gente disponibiliza todo o conteúdo, manuais, dicas, vídeos, versões do sistema, né, parte de suporte, chamados, chat e assim por diante. Então tudo fica aqui. Inclusive esse vídeo que a gente está gravando agora, como ele vai fazer parte do treinamento do Reportec, a gente também vai colocar aqui. Nós já temos, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar na consulta Reportec aqui, a gente já vai conseguir acessar o manual, né, do Reportec que a gente tem, do gerador de relatórios, e a gente já vai colocar o vídeo atualizado aí também. Então, quem quiser ter acesso a manuais, downloads, versões, por exemplo, a manual de instalação, está aqui, manual lá de cadastro de produto, está aqui, está tudo aqui. Então, essa é a ideia do gerenciador de conteúdo, é prover conteúdo para que vocês possam ter acesso e conhecer, né, através dessa ferramenta. Deixa eu aproveitar também uma coisa interessante que, já que a gente está falando do conteúdo, até como sugestão para os parceiros, né? Aqui na parte de versões, versão beta, quando a gente libera versões para teste, né? Quando não tiver uma versão para teste, a gente está deixando aqui sempre os conteúdos que já estão concluídos e que vão estar liberados na próxima versão do sistema. Tá? Então, vocês podem usar isso aqui como fonte para saber qual vai ser a próxima versão e o que já está pronto para ter nela. E conforme a gente for concluindo as atividades, a gente vai colocando aqui. Tá? Então, é bem interessante. Aí vocês já podem saber previamente, né, o que vai ter na próxima versão. Então, aqui é o que já está pronto para sair na próxima. Conforme a gente for evoluindo, a gente vai colocando aqui. Certo? Então, eu sugiro que vocês consultem essa informação também. Certo? Em relação ao Reportec, alguém tem alguma pergunta, alguma observação que queira fazer, algum detalhe adicional? A gente fala Pergunta bastante em do Reportec, Benedito aí, Felipe, aqui no chat, não sei se já foi respondido ou não. Deixa eu ver que eu não vi, desculpa. Se eu consigo fazer agrupamentos e que traga, por exemplo, uma marca e traga os itens abaixo. Tem essa opção aqui, ó, quando tu cria os parâmetros, relatório, as colunas, na verdade, né? Nessas colunas tu consegue, algumas tu consegue agrupar e algumas tu consegue totalizar. Então essas opções podem ser usadas. Eu não sei se no relatório ele exibe exatamente, tipo, só uma, como é que eu posso dizer, em nível de detalhe mesmo, assim, fique só por exemplo, tenho 10 produtos para a mesma marca, ele aparece só uma vez a marca e todos os 10 produtos. Não sei se é exatamente assim que aparece, mas é possível agrupar e totalizar assim. Uma outra observação importante, pessoal, obviamente, né, esse exemplo que a gente mostrou é uma listagem simples de produto, né? Justamente para mostrar a funcionalidade e em grandes linhas como é que funciona. Obviamente que tem uma série de relatórios mais complexos que podem ser necessários, como por exemplo, eu quero ver as vendas numa tal natureza de operação, por data, entendeu? Então aí o filtro de dados, a query de dados do SQL vai ser um pouco mais complexa. Mas tem vários exemplos já pré-prontos. Então, é muito mais fácil pegar um exemplo que já existe só ajustado que fazer ela toda do zero. Certo? Então, obviamente, quanto mais complexa a informação que eu queira ter, um outro exemplo aqui eu quero ver um relatório que me mostre numa coluna o produto, aí numa outra coluna que eu tenho de estoque agora, em todos os locais de estoque, quanto que eu vendi num período, né? Quanto que eu vendi e qual que é a diferença. Entendeu? Dá para fazer, mas aí a query é um pouquinho mais complexa. Mas é possível fazer. A gente sabe que muitas vezes os clientes têm muita... eles querem coisas específicas, por exemplo, quando é de estoque eu quero ver só o produto e o quanto tem. Não, eu quero ver produto, local de estoque por filial.
Então, todas as especificidades vocês podem fazer via Reportec ou Moderniza Report. A gente fala bastante Reportec porque é o nome original do produto, né? Mas aos poucos nós estamos mudando aí para Moderniza Report. Tem a pergunta em relação ao subtotal. Sim, tem, também aqui nas colunas, tá? É mesmo do agrupamento. Tem a opção de... Algumas não é possível de acordo com o tipo de dado, né? Mas tem a opção de totalizar também. Tem um comentário dizendo que tem 64 relatórios na instalação padrão. Se nós teríamos mais relatórios que possam estudar. Na verdade, a gente não tem, Christian, por quê? Porque esses relatórios, cada parceiro faz os seus, então a gente não tem, a gente nem tem acesso a eles. Entendeu? Inclusive, ele pode ficar específico em um cliente de um parceiro. Mas é possível conversar assim com parceiros que já desenvolveram outros relatórios, a gente fazer um compartilhamento de experiências. Aí. Acho que isso é possível. Uma coisa importante, tá, pessoal? Agora eu lembrei, muito importante. Quando vocês forem fazer relatórios que tenham data, deixa eu pegar um exemplo aqui, que tem a data aqui, sei lá. Consulta de documentos a receber aqui. Esse aqui, por sinal, não tem. Opa, desculpa. É extremamente importante colocar essa opção aqui antes do select, que é para formatar o tipo de data. Porque às vezes, de acordo com a instalação, com o Windows, assim por diante, tem formatos de data diferentes. Aí colocando essa sintaxe aí no começo, ele formata a data sempre num formato padrão, e aí não tem esses problemas, certo? Então, muito importante colocar. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, tá, pessoal? A gente tem lá no... Agora que a gente está vendo a respeito de compartilhamento de informações, a gente tem no nosso gerenciador de conteúdo aqui na parte de... Me ocorreu agora, assim, na parte de etiquetas, ó, nós temos a biblioteca de etiquetas. Então, clicando aqui, a gente consegue ver todas as etiquetas que o pessoal já foi desenvolvendo, baixar o código-fonte e tudo mais. A gente pode fazer uma biblioteca de Reportec também. Entendeu? Vocês vão nos passando os arquivos XML dos relatórios que vocês já criaram. A gente cria aqui, inclusive, na parte do relatórios, aqui, ó, na parte do importar aqui relatórios, a gente bota um botãozinho a mais aqui, biblioteca. Vocês clicam e ele fica lá todos os disponíveis, os arquivos XML, para baixar, importar, ver como é que foi feito, editar. Então, quem já desenvolveu o relatório e quiser compartilhar, fique à vontade e nos mande que a gente cria essa biblioteca aí. Aí a biblioteca fica online, entendeu? Cada vez que a gente adiciona lá um relatório novo, vocês vão ter acesso. Deixa eu anotar aqui antes que eu me esqueça, né? Que sabe como é que é, né? Às vezes o cara tem a ideia e depois não lembra mais. Legal, galera. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação? Uma coisa que queira comentar? Fiquem à vontade. Hoje a gente teve um tempinho sobrando aí, então... Uma coisa legal aqui, já que o pessoal ainda não perguntou do Reportec, é na parte de... Vocês viram que essa aqui é a versão já 2020, né? E ela é bastante customizável visualmente. Aliás, deixa eu só interromper a gravação, que daí a gente encerra o assunto do Reportec.